Jerusalém fervilhava. Não com a agitação costumeira dos mercados, mas com uma energia elétrica, quase palpável, que emanava do cenáculo. Lá dentro, a atmosfera era de euforia contagiante. Risos e abraços trocavam-se entre os apóstolos. A notícia, sussurrada primeiro como um segredo, agora ecoava em cada canto. Ele ressuscitou. A alegria era universal, exceto para um homem. Tomé, afastado num canto escuro do grande salão, sentia um peso frio no peito, uma dissonância amarga em meio à sinfonia de esperança. A pergunta o atormentava, uma farpa incômoda na alma. E se você fosse o único a não ver? Aquela questão martelava sua mente, isolando-o de toda a celebração. Ele não estava lá quando Jesus se manifestou. Não viu as mãos, nem o lado. Não sentiu o calor da presença. Para os outros, era uma certeza inabalável, um milagre testemunhado. Para Tomé, era apenas um relato, uma história, por mais que viesse de seus amigos mais próximos. A necessidade de evidência tangível era um fardo pesado, uma luta interna contra uma fé que parecia cega aos seus olhos. Os apóstolos, com os rostos radiantes, aproximavam-se dele, cada um com a sua versão do acontecimento. Nós o vimos, Tomé. Ele estava aqui conosco, dizia Pedro, os olhos marejados. Ele comeu conosco, Tomé. Toquei nele, exclamava João, com uma convicção que parecia irrefutável para todos, menos para ele. Mas cada tentativa de convencimento apenas aumentava o ceticismo de Tomé, aprofundando o abismo entre ele e a certeza dos outros. Aquelas palavras, ao invés de acalmarem, irritavam-no. Como podiam esperar que ele aceitasse algo tão grandioso sem a própria experiência? Sentia-se traído, não por malícia, mas pela própria circunstância. A sensação de ter sido deixado para trás, de que a experiência dos outros não era suficiente para a sua própria fé, era esmagadora. Ele não era um traidor, nem um descrente por natureza, mas um homem ferido pelas decepções da vida, que aprendera a confiar apenas no que podia ver e tocar. A dúvida era o seu escudo, a sua única forma de proteção contra a fragilidade da esperança. E agora, essa mesma dúvida o isolava. A angústia escalava, transformando-se num cansaço mental excruciante. Questionar tudo, analisar cada palavra, procurar falhas nas narrativas, isso o exauria. Ele queria crer, ansiava por aquela alegria que via nos rostos de seus irmãos, mas algo dentro dele se recusava a aceitar sem provas. A fé cega parecia uma irresponsabilidade, uma entrega leviana a algo que parecia bom demais para ser verdade. Num momento de desespero e teimosia, Tomé levantou os olhos para os apóstolos, a voz carregada de uma determinação sombria que contrastava com a luz que havia no cenáculo. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum o crerei. As palavras pairaram no ar, um desafio, uma promessa. Era um ultimato para si mesmo e para o próprio milagre. Sua dúvida, antes silenciosa, agora gritava para ser ouvida, para ser satisfeita. Aquele homem, Tomé, estava preso na solidão de sua incredulidade, alheio à promessa de um reencontro que mudaria para sempre a sua história. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Tomé não era, em sua essência, um traidor, mas um homem profundamente marcado pela experiência. Talvez decepções passadas, promessas quebradas, ou a própria natureza humana, que busca a segurança no tangível, o tivessem moldado. Ele não duvidava por maldade, mas por uma necessidade intrínseca de verdade inegável, de uma validação pessoal da experiência que os outros já haviam tido. Sua motivação não era minar a fé alheia, mas encontrar a sua própria, sólida e inabalável. Para ele, a fé não podia ser uma construção frágil,
baseada apenas em relatos. Precisava de alicerces firmes, sentidos e comprovados. Os 8 dias que se seguiram à primeira aparição de Jesus aos discípulos foram uma tortura para Tomé. Cada amanhecer trazia consigo a esperança de uma resposta, mas o entardecer apenas reforçava a incerteza. A pressão aumentava a cada olhar dos apóstolos, que tentavam, com a melhor das intenções, reafirmar a ressurreição. Mas para Tomé, essas reafirmações eram apenas mais lenha na fogueira da descrença. Ele se sentia isolado, não apenas pela sua dúvida, mas pela convicção inabalável dos outros, que parecia zombar da sua própria angústia. A mente dele trabalhava incansavelmente, buscando explicações racionais, tentando desvendar o que via como um mistério, ou pior, uma ilusão coletiva. Então, subitamente, como na primeira vez, Jesus surgiu. A cena se desenrolou no cenáculo novamente. A porta estava fechada, mas ele estava lá, em meio aos discípulos. A atmosfera de repente se encheu de uma luz que não era terrena, uma paz que transcendia qualquer compreensão. Os outros apóstolos, que já haviam testemunhado esse milagre uma vez, caíram de joelhos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com um sorriso de pura felicidade. Tomé, contudo, ficou petrificado. Seus olhos se arregalaram, um misto de choque e incredulidade tomou conta de seu semblante. Por um breve instante, um lampejo de esperança, quase doloroso em sua intensidade, atravessou sua mente. Seria possível? Estaria ele finalmente diante da prova que tanto ansiava? Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo, antecipação e um profundo desejo de que tudo aquilo fosse real. Jesus, com uma serenidade que acalmava a tempestade na alma de Tomé, não o repreendeu. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma profunda compreensão. Ele não exigiu fé cega, mas ofereceu a graça da prova, a evidência tangível que Tomé havia pedido. Era como se Jesus soubesse cada pensamento, cada angústia, cada palavra que o apóstolo havia proferido em seu momento de desespero. A abordagem era de um amor que transcendia a necessidade de ser acreditado sem questionamentos. Era um amor que entendia a fragilidade humana, a necessidade de ver para crer. O conflito interno de Tomé era palpável. Sua mente racional, tão acostumada a questionar e buscar explicações lógicas, lutava contra a possibilidade do milagre que se desdobrava diante dele. Era um embate entre o ceticismo arraigado e a avassaladora presença divina. Cada fibra do seu ser clamava por uma explicação, mas a realidade à sua frente desafiava toda a lógica. O silêncio no cenáculo era quase ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante dos discípulos e o batimento acelerado do coração de Tomé. Então, Jesus quebrou esse silêncio, e suas palavras foram direcionadas diretamente a Tomé, como um convite, um desafio, uma oferta de redenção. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e estende a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. A voz de Jesus era suave, mas carregada de uma autoridade que penetrava a alma. Era o convite final, a ponte entre a dúvida e a fé. Aquelas palavras de Jesus ressoaram no cenáculo, um convite pessoal que transpassou o coração de Tomé. O apóstolo, paralisado até então, sentiu um misto de medo e uma atração irresistível. A hesitação foi breve, um instante de conflito entre a incredulidade que o dominara por tantos dias e a esperança que agora brotava com a presença real de seu mestre. Lentamente, com a mão trêmula, Tomé estendeu o dedo. Cada milímetro que sua mão avançava era uma quebra de barreiras, um passo em direção ao desconhecido, mas também em direção à verdade. Seus olhos fixaram-se nas mãos de Jesus e ele viu, com uma clareza avassaladora,
as marcas profundas dos cravos. Não eram visões ou ilusões, eram cicatrizes reais, testemunhas silenciosas de uma dor indescritível e de um triunfo ainda maior. A coragem, ou talvez a necessidade desesperada de saber, impulsionou-o a tocar. Seus dedos roçaram a ferida, sentindo a textura áspera, a realidade inegável da pele rompida e curada. Um arrepio percorreu seu corpo, não de pavor, mas de uma profunda e chocante revelação. A seguir, a voz mansa de Jesus o guiou novamente. E estende a tua mão e põe-na no meu lado. Tomé obedeceu, sua mão agora menos hesitante, impulsionada por uma força que superava sua própria vontade. O toque no lado de Jesus, onde a lança romana havia penetrado, foi o selo final. Ali, sob seus dedos, estava a prova irrefutável, a evidência tangível que ele tanto exigira. Não havia mais espaço para dúvidas, para teorias ou para o ceticismo que o havia atormentado. Aquele contato físico com as feridas de Jesus desmantelou cada argumento da sua mente racional, cada barreira que ele construíra. A compreensão veio como uma onda avassaladora, uma torrente de luz que inundou sua alma. Não era apenas Jesus, o mestre que ele conhecera, que estava ali. Era o Senhor da vida, o vencedor da morte, o Messias ressuscitado. Aquele momento foi a epifania de sua vida, a verdade que ele buscava com tanta obstinação, finalmente revelada de forma inquestionável. E então, do fundo de sua alma, com a voz embargada pela emoção e os olhos marejados de lágrimas, Tomé proferiu a maior confissão de divindade já registrada. Senhor meu e Deus meu. Não foram apenas palavras. Foi um grito de reconhecimento, de adoração, de rendição total. Naquele instante, toda a sua dúvida foi superada pela certeza. Sua fé foi restaurada e sua lealdade a Jesus, antes questionada até por ele mesmo, foi confirmada de forma inabalável. A redenção de Tomé não foi apenas um alívio, foi uma transformação. O homem que exigia ver para crer tornou-se o exemplo de uma fé que, embora nascida da prova, atingiu uma profundidade que poucos alcançaram. A compaixão de Jesus pelas dúvidas humanas era evidente. Não houve repreensão, apenas um amor que entendia a fragilidade do coração humano e oferecia a resposta na medida exata da necessidade. As cicatrizes de Jesus, antes símbolos de dor, tornaram-se a prova viva de seu amor e de sua ressurreição, a ponte entre a humanidade e a divindade. Com um olhar de terna sabedoria, Jesus proferiu uma lição que ecoaria através dos séculos. Uma mensagem para todos aqueles que, como Tomé, buscam a verdade. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquela frase não diminuía a fé de Tomé, mas expandia a compreensão da fé para além do tangível, para aqueles que viriam depois, que não teriam o privilégio de tocar, mas creriam. A história de Tomé e seu encontro com o Cristo ressuscitado no cenáculo é um lembrete poderoso. Jesus compreende as dúvidas, as angústias e a necessidade humana de evidências. Suas cicatrizes são a prova, não apenas da sua paixão, mas da sua vitória sobre a morte e da sua infinita paciência com a incredulidade. A mensagem para o espectador moderno é clara. As dúvidas não são um obstáculo intransponível para a fé, mas podem ser um caminho para uma fé mais profunda e pessoal. É no coração da incerteza que muitas vezes encontramos a mais forte das convicções, um encontro transformador que, assim como Tomé, nos leva a proclamar: Senhor meu e Deus meu. A fé verdadeira, às vezes, nasce de um toque, de uma prova, mas floresce no coração que se abre para o milagre, mesmo quando não se vê.